Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais um importante filósofo pré-socrático. Iremos falar sobre Filorao de Crotona, ou, segundo outros, Filorao de Tarento. Ele nasceu ou em 480 ou em 470 e veio a falecer no ano de 385 a.C. Ou seja, ele está ali no 5º século a.C. e um pouquinho do 4º século a.C. Claro que, como já falamos antes, em outros vídeos, essas datas são prováveis, são baseados nos estudos dos comentadores, as pessoas que se dedicaram ao período, mas não há uma certeza realmente se esses pensadores mais antigos nasceram de fato nessas datas. É algo aproximado. Eu vou recomendar a vocês que vejam junto com este o vídeo sobre o Pitágoras de Samos. E há também nos nossos blogs um texto sobre o Pitágoras e um texto sobre o Filorao. Por que isso? Porque a escola pitagórica a qual pertence o Filorao, ela está toda muito junta. Havia o segredo. As pessoas não podiam falar sobre o que ali era ensinado. E as pessoas não podiam escrever coisa alguma sobre o que ali era ensinado. O primeiro que escreveu alguma coisa foi justamente o Filorao, que escreveu um livro sobre a escola pitagórica. Mas devido a esse segredo, nós não temos realmente hoje bem certeza de aonde está o pensamento do Pitágoras, aonde está o pensamento do Filorao ou de outros pitagóricos. A coisa está muito junta. Por isso que eu digo, vejo esse vídeo junto com o vídeo do Pitágoras, pois para não me repetir, eu não falei as mesmas coisas em ambos os vídeos. Mas o que eu falo aqui, da mesma forma que o que eu falo no vídeo de Pitágoras, vale para toda a escola pitagórica. E a mesma coisa nos textos de apoio nos nossos blogs. Bem, o Filorao, ele teria nascido na cidade de Crotona e teria atuado como professor de filosofia na cidade de Tarento. Segundo a tradição, ele escreveu 3 livros, escritos pitagóricos sobre a natureza e a astronomia. Esse primeiro livro, Escritos Pitagóricos, teria sido comprado até por um bom preço, não foi barato não, pelo filósofo Platão, no 4º século a.C. E tanto ele, o Platão, tanto também o Aristóteles, teriam se baseado nesse livro para comentar e falar sobre a escola pitagórica. E neste livro, Escritos Pitagóricos, o Filorao, ele há de revelar descobertas, ensinamentos e segredos dessa escola. E por causa desse livro, nós podemos afirmar que com certeza o Filorao, ele é o principal representante da escola pitagórica no final do 5º século a.C. e início do 4º século. O Filorao, ele há de entender que a arqué, o fundamento de todas as coisas, há de se encontrar nos conceitos de limitado ao ilimitado e a harmonia, que seria resultante do somatório dos números pares com os números ímpares. Veja, essa parte é complicada mesmo. Os comentadores, eles não têm bem certeza, porque nos chegaram somente fragmentos da obra do Filorao. Nós não temos o livro que ele escreveu. Nós temos fragmentos desta obra e temos a doxografia, que são comentários feitos por outros autores sobre a obra do Filorao. Há quem entenda, por exemplo, que a madeira, um bloco de pedra, qualquer coisas assim, como madeira, pedra, seriam equivalentes ao ilimitado. Já o formato, o tamanho, o peso, todas as medidas possíveis estariam vinculadas ao limitado. E veja, são as características dadas a um ilimitado, por meio de quê? De um limitado. Toda e qualquer característica, pensa bem, que eu possa dar à madeira, se eu entendo que a madeira ou o bloco de pedra é um ilimitado,
Essas características, elas obrigatoriamente serão o quê? Formato, tamanho, peso, tá? Que serão limitadas. Tá? Estou limitando. Desta forma, eu não consigo realmente entender o que seja, em essência, essa madeira ou essa pedra. Esse ilimitado me é desconhecido. Eu só conheço realmente os limitadores. Essa é uma interpretação possível do pensamento do Filolal. Que nós não conhecemos os ilimitados está presente nos seus fragmentos. Que somente conhecemos os limitadores também. Tá? E não há como definir, tá, o limitado e o ilimitado. Ah, professor Silvério, o que seria realmente o ilimitado? Defina aí. Não tem como. Mas por que não tem como? Porque eles são princípios e nada lhes é anterior. Não existe uma coisa anterior ao limitado, anterior ao ilimitado. Eles são o primeiro poder que existe. Então eu não tenho como defini-los, porque só havia eles. É por aí que principia tudo. Então a definição realmente do que seja limitado ou ilimitado não é possível pelo fato de serem os primeiros, o primeiro poder. Eles são os princípios de onde tudo começa. E são dois princípios opostos. Tá? Eles vão se chocar o tempo todo. São opostos entre si por meio de sua combinação, o cosmos, tá? Todo o universo e todas as coisas que existem nesse cosmos, nesse universo, são criadas. Elas são criadas por meio da junção dos limitados com os ilimitados. Claro que há um terceiro princípio, como já falei lá no início, que é a harmonia. Que é essa harmonia que surge da junção dos limitados e dos ilimitados há de permitir produzir a unidade a partir da multiplicidade. E o número, isso é importantíssimo não só no Filolal, mas em todos da escola pitagórica. O número é o princípio material de todas as coisas. Então, quando eu falo que arqué para o Filolal está associado ao limitado e ao ilimitado, não vamos esquecer que eu estou falando de números pares e números ímpares. Então, em essência, eu estou falando de números. Pitágoras, a escola pitagórica, ela trabalha basicamente com números. Tudo é formado a partir de números. Tudo tem números. Então, o número é arqué, tá? Este é o princípio material de todas as coisas. No caso do Filolal, correto também se falar que o limitado e o ilimitado, os pares e os ímpares, são essa arqué conjuntamente com o terceiro princípio, que seria a harmonia. Vamos falar também um pouco sobre a alma. Interessantíssimo esse conceito de alma no Filolal. A alma, para ele, é simplesmente algo que permite a um corpo se mover por si próprio. Né? Aquilo que permite com que eu me mova, com que você se mova, com que o seu cãozinho, o seu gatinho se mova, é a alma. Tá? Ela está presente em todos os animais, segundo o Filolal, mas está ausente nas plantas. Essa alma, ela também pode ser vista como a harmonia resultante da soma dos limitados com os ilimitados. Esta soma resultaria numa harmonia, né, e da qual nós teríamos a alma. Esse conceito de alma, você vê que os vegetais já foram excluídos, tá, porque a alma não move a si própria. Esse conceito praticamente exclui a transmigração das almas. Pois nessa escola era muito comum se entender que não se trata nem de reencarnação, tá? Porque reencarnação é uma alma humana indo para o corpo de outro humano que está nascendo. E a transmigração das almas implica em que a alma ela sai do corpo humano e vai para um corpo animal ou mesmo para uma planta. Tá? E vice-versa, de uma planta para um animal e para um humano. E esse conceito do Filolal praticamente exclui esta possibilidade, que segundo vários comentadores, está presente dentro da escola pitagórica. Então aí se cria uma certa dificuldade. Aliás, deixa eu dar uma explicação. Veja, se nós vamos pensar em divisão por 2, se eu divido 4 por 2, eu tenho 2. Se eu divido 2 por 2, eu tenho 1. Os pitagóricos trabalhavam com pedrinhas.
que chamava de cálculo. Por isso que até hoje, vou fazer um cálculo, você vai usar as pedrinhas. Então eles botavam as pedrinhas numa caixa de areia e faziam as somas, as multiplicações, as divisões, por meio das pedrinhas ali fisicamente. Ora, se eu tenho um número par de pedrinhas, né, eu posso dividi-las direto. Eu tenho 8 pedrinhas, divido por 2, eu tenho 4. Tá? E posso separar um grupinho de 4, outro grupinho de 4. Um grupinho de 2, um grupinho de 2. Mas se eu tenho um número ímpar, o que acontece, gente? Se eu tenho um número ímpar, então vamos pensar em 3. Eu vou dividir. Eu vou botar uma pedra para lá, uma pedra para cá e sobrou uma pedra. Veja, como é que ele não vai pensar em cortar a pedra ao meio? Então sobrou uma pedra. Então não permite a divisão perfeita, direta. E também é o seguinte, se eu for separar em 2 grupos, dividindo, eu ponho metade para cá, metade para lá, e essa pedra vai ficar aqui, barrando o caminho, tá? A pedra que sobrou. Como eu estou dizendo, o Filorau, ele associa os números pares ao ilimitado e os números ímpares ao limitado. Os números pares são associados ao ilimitado porque eles permitem que você sempre os divida. Já veja, se eu fizer uma divisão por 2, a partir de um número ímpar, como 3, usando pedrinhas numa caixa de areia, o que eu vou ter? Eu vou ter uma pedra que vai sobrar. Botar uma pedra para cima, uma pedra para baixo, e eu vou ter uma pedra aqui que vai estar no meio. Ela não vai estar nem acima nem abaixo, porque eu não vou cortar essa pedra ao meio. Então, o par é associado ao ilimitado. E o ímpar é associado ao limitado. O ímpar nos traz o limite. E a soma de ambos nos traz o que? A harmonia. Fora isso, nós estamos falando também que os seres vivos, eles podem ser divididos em 4 partes. Tomando por base a localização de suas faculdades. Seriam a cabeça, o coração, o umbigo e os genitais. Na cabeça eu tenho o intelecto, que é o princípio humano. Por natureza, o princípio humano seria o intelecto, que se localiza na cabeça. O coração é onde eu tenho a alma e também onde eu tenho as sensações. É o princípio dos animais. O umbigo é a raiz do crescimento. É o princípio das plantas. E os genitais, tá, é a semente e a geração. Tá? É o princípio de todos. Os humanos, os animais, as plantas, tá, são os genitais. São as sementes que vão procriar, que vão proporcionar a procriação, o aumento, a reprodução da espécie. E os números, dentro da escola pitagórica, eles têm um significado simbólico e também religioso. E, por exemplo, o número 1, ele é entendido como a razão. O 1 é a razão. O número 2, o simbolismo do número 2 é a terra. Ele também é um número feminino. E é um número que permite a discordância. Enquanto que no 1, tá, você não tem como dividir. Então não tem como ter discordância. O 2 me permite a discordância, porque eu posso dividir o 2. O 3 está vinculado à masculinidade, também à santidade. E é um número místico. Por quê? Eu tenho princípio, meio e fim. 3 coisas. Princípio, meio e fim. Então é um número místico. Tá? E também vinculado à masculinidade. Enquanto que o número 2, como eu falei, está vinculado ao feminino. Os números dentro da escola pitagórica, como também as figuras geométricas e os ângulos também, eles são associados a virtudes e também a deuses. Lá no texto que eu deixei no blog, nós temos uma lista de vários números, não vou citar aqui,
um a um, mas estão associados a deuses e a virtudes humanas. E tanto a escola pitagórica, como eu falei no início, como também Pitágoras e Filolau, que estamos falando hoje, estão muito vinculados. Então, é importante você, ao estudar o Filolau, você ver também o outro vídeo que nós fizemos sobre o Pitágoras. Gente, deixa um comentário aí no nosso vídeo, tá? Participa aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, da forma como está sendo feita. Olha, muito obrigado pela presença. Até mais.